Graças a Deus por mais um dia, não é assim? E aí, nós vamos começar a nossa aula com a nossa oraçãozinha, tá certo? Que a gente faz todo dia na nossa sala de aula, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém? Como estão vocês? Vocês estão bem? Nessa quarentena, hein? Tá todo mundo bem? Que bom, não é? A tia Luz também, graças a Deus, está bem, tá certo? E então, a nossa palavrinha de hoje vai ser amor, não é? Amor. Quem é que tem amor no coração? Todos nós temos que ter, não é? Muito amor no coração, não é? Nós devemos amar o nosso próximo, não é assim? Ter amor pelas pessoas, pelos animais, pela nossa família, pela nossa casa, não é? Porque quando nós praticamos algo com amor, nós praticamos com perfeição, não é assim? Pois então a palavra de hoje é amor. E que você tenha um coração transbordando de amor. Porque aí você vai poder amar todas as pessoas que estão aí ao seu redor. Tá bom? Então fica a dica. A nossa aula de hoje é de português. As páginas do livro é 143, 144 e 145. Nós vamos trabalhar com rótulos, tá certo? Para que servem os rótulos? E o que são rótulos? Ó, a tia colou aqui na lousa alguns rótulos. Por quê? Porque os rótulos, eles nos trazem informações. Ele diz a prazo de validade, ele diz as quantidades, né? O valor energético, se tem carboidrato, se tem sódio, para que serve, né? Então, os rótulos das embalagens, eles têm a finalidade de fornecer informações, né? E mostrar dados do conhecimento das pessoas. No caso dos rótulos, nós estamos trabalhando com textos informativos. Por quê? Porque ele está nos passando informações sobre aquele produto, né? Que o consumidor irá utilizar, tá certo? Então, esses textos, eles são informativos. Outros tipos de textos informativos as notícias, as reportagens, os anúncios, os avisos. Eles também trabalham textos informativos, né? E aí, observe o rótulo da embalagem abaixo e veja as principais informações realizadas por esse texto. E aqui nós temos uma margarina. E ele está falando o quê? Ele está fazendo a interpretação dessa embalagem. Ele está dizendo o nome dela, a marca dela, o valor nutricional, a data de fabricação, o prazo de validade, o código de barra, né? É importante a gente observar nos rótulos das embalagens para saber as informações nutricionais e evitar de levar para casa um produto onde ele já está com a validade vencida, não é? Porque quando nós consumimos algo que já está fora do seu prazo de validade, ele vai ser prejudicial à nossa saúde, né? Não vai fazer bem, vai nos trazer sérios problemas. Por isso que é importante
fazer a leitura do rótulo, observar o produto, olhar se ele está direitinho, olhar se ele está dentro do prazo de validade, olhar se ele está de acordo com o código de barra, prestar atenção a cada informação, não é? Interpretar o rótulo. Por quê? Porque nós estamos tratando de o quê? De um texto informativo. Um texto que nos traz várias informações, tá certo? Agora vai pegar o seu livrinho de português. Seu livrinho de português, pega aí o livrinho de português, certo? A Jalu está esperando. Enquanto vocês chegam, eu vou contando aqui até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plim, 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 plim. Acabou o tempo. Foi? Eu espero que você já esteja aí no seu cantinho de estudo, aí bem pertinho aí com o seu lápis, com a sua mochila, né? Com o seu material didático para realizar a atividade, acompanhando a tia Lourdes, tá certo? Uma outra coisa muito importante é você sempre trazer à memória a aula anterior. O que foi que nós estudamos na aula anterior, né? Nós estudamos as sílabas tônicas, não foi? Nós estudamos o que era uma sílaba oxítona, paroxítona, proparoxítona, não foi assim? Nós estudamos quantidade de sílabas, tá certo? E agora, já que vocês já chegaram, já estão aí no cantinho de vocês, a tia Luz vai começar a ler as questões, tá certo? E eu também quero que você entenda que sempre que você for resolver as questões da página 143, 144 e 145, você volte sempre para o contexto da lição. Se está falando de rótulo, eu vou voltar para o texto aonde tem rótulos. Eu já sei que rótulos, anúncios, reportagens são textos informativos. Por quê? Porque ele está nos transmitindo informações. Agora, nós vamos fazer a leitura das questões, não? O estudo do vocabulário. Marque a alternativa correta. E aqui nós temos um rótulo, né? A marca representada ao lado, ela fornece a informação sobre o prazo de validade. Tem algum prazo de validade aqui? A informação nutricional do produto, será que tem também? Ou a informação sobre o fabricante do produto? Eu acho que é essa, minha gente. Na segunda questão, relacione as colunas corretamente. E aqui ele está falando de todas as informações que esses códigos têm ao lado, não é? O prazo de validade, o código de barra, o valor nutricional, a quantidade de gorduras, proteínas e vitaminas, etc. O código numérico para facilitar a identificação do produto por meio de barras, o prazo máximo em que pode ser consumido antes que se estrague. E aí você vai observar bem direitinho e vai ligar a resposta correta, tá certo? Na página 144, nós estamos trabalhando o texto. O rótulo tem a finalidade de contar uma história sobre um produto que precisamos comprar, estabelecer deveres e um conjunto de regras sobre a utilização de um produto, ou fornecer informações sobre um produto às pessoas. Marca aí a alternativa correta, tá bem facinho. Segunda questão, nós temos também uma embalagem, né? Um produto. Agora responda as questões abaixo. Qual é o nome do produto? Bem facinho, né? Quem é o fabricante desse produto? E aqui tá aqui, bem grandão, um nome bem grande aqui. Escreva uma informação nutricional presente no rótulo, né? Quantidade de vitaminas, de fontes e ferro, né? Qual é o peso do produto? Também tá bem facinho,
não é? Então, gente, você sabe qual é a utilidade do rótulo? Bem aqui tá bem dizendo que nós já sabemos, não é? Que o rótulo, ele é útil para nos dar informações sobre o produto, né? E se ele está em condições de consumo, se ele está na lista nutricional, de qual fabricante ele pertence, tá certo? E a última página do livro é a 145. Agora a resposta é pessoal. Em sua opinião, qual é a utilidade de um rótulo em nossa vida? Hein? É importante, vocês sabiam? Por quê? Porque é através dessas informações que nós, né, consumidores, ficamos sabendo se ele está em condição de consumo, qual a sua lista nutricional, qual é o seu fabricante, né? É muito útil. O que você mais observa nos rótulos das embalagens e por quê? Você também vai responder, é pessoal. Para você, qual é a informação mais importante contida em um rótulo e por quê? Né? Eu acredito, gente, que tanto o valor nutricional como prazo de validade é muito importante ser observado. E na sexta questão, você costuma ler as informações contidas nos rótulos antes de comprar um determinado produto? Deve sim ler, né? Porque aí você vai ficar informado sobre aquele produto, sobre a condição daquele produto, né? E aí, gente, eu espero que vocês realizem as atividades. Eu espero que vocês tenham atenção na hora de resolver. Se tiver dificuldade, chama lá a tia Luz, tá certo? Tia Luz, tira lá no privado. Sempre a tia Luz está com o aluno no privado, tirando dúvidas, respondendo questões junto com eles. E não vai ser diferente com nenhum, tá certo? Qualquer um que precisar, que tiver dúvida, chama a tia Luz, que a tia Luz vai lá no privado e tirar as dúvidas, tá certo? Então, assim, um abraço, um beijão e até a próxima aula. Olá, meus amores, olha a tia Luz aqui de volta, não é? Pensavam que a tia Luz não ia voltar, mas se enganaram, viu? A tia Luz voltou e a nossa aula agora é de História, na página 80, tá certo? Mas antes da tia começar, a tia vai fazer uma leitura de uma pequena historinha chamada O Pescador Flautista. Vamos ouvir. Um pescador que tocava flauta muito bem desejava ser músico. Preferia tocar a pescar. Contudo, tinha de ir todos os dias ao mar, lançar suas redes na água e rezar para que pegasse peixes. Um dia, ele levou a flauta consigo e quando foi pescar à beira das fortes ondas oceânicas, todos dizem que tocam uma boa música com a flauta. Dizem ele a si mesmo, porque não toco para os peixes. Minha música deverá atraí-los e fazê-los se aproximar da beira da praia. Assim não terei de me dar o trabalho de lançar as redes. E foi exatamente isso que ele tentou fazer. O pescador se pôs diante do mar durante horas, tocando o melhor que podia com a flauta. Nem um único peixe pulou na praia. No fim, resmungando, o pescador, desapontado, pôs a flauta no bolso e voltou para as suas redes e as lançou no mar. Quando as retirou, ao voltar à beira da praia, elas estavam cheias de peixe. Por que será que quando eu toquei a flauta nenhum de vocês dançou? Perguntou ele irritado. Mas agora que eu parei de tocar, vocês todos estão dançando. Moral da história: fazer a coisa certa na hora certa exige grande responsabilidade, não é?
Esse homem tinha uma cultura de pescar. E ele achava que se ele tocasse a flauta, os peixes todos viriam para as suas redes, não é? Mas não é assim, né? As coisas só acontecem no momento certo, né? Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na hora em que a gente espera, né? Porque para tudo e para todas as coisas existe um tempo, né? O tempo certo, certo? E agora, a tia Luz vai fazer a correção da atividade anterior. Na nossa aula de história, na nossa aula passada, nós trabalhamos com modificações das profissões, tá certo? E aí, a atividade na página 74. Eu vou fazer a correção, tá bom? Marque a alternativa que completa a frase corretamente. Trabalhar é importante. Por quê? Para ganhar muito dinheiro, para o desenvolvimento do país ou para o progresso do país e do próprio trabalhador. Acertou quem marcou no terceiro quadradinho. Trabalhar é importante para o progresso do país e do próprio trabalhador, tá certo? 2. Escreva abaixo o nome de um profissional que atua nos seguintes locais. E aqui foi pessoal, né? Mas no comércio nós temos o comerciário, no banco, bancário, na indústria nós temos as pessoas que trabalham nas indústrias, industriários, na oficina os mecânicos e na escola tem várias pessoas, tem as professoras, tem as coordenadoras, tem as diretoras, tem as zeladoras e todas as profissões são importantes, não é? Na terceira questão, todas as pessoas merecem chegar à terceira idade com qualidade de vida. Para isso, trabalham a vida inteira e contribuem com a Previdência Social, que é o órgão que assegura um direito importantíssimo a todos nós para a aposentadoria. Pesquise e escreva outros benefícios oferecidos pela Previdência Social, além da aposentadoria. Aí nós vamos lembrar que o seguro-desemprego, a pensão de morte, auxílios doenças e também tem aquele auxílio por acidente, não é? Que as pessoas se acidentam e vão lá no INSS e conseguem esse auxílio, tá certo? E na página 75, muitos esportistas são pessoas privilegiadas, pois além de trabalhar no que gostam, ainda recebem salários muito altos pelo que fazem. Essas pessoas desenvolvem um trabalho diferenciado, influenciando e incentivando pessoas do mundo todo a praticarem as atividades, não é? E aqui nós temos várias imagens, não é? Artes marciais, atletismo, basquete e futebol. E você só precisa fazer a ligação. Que profissão você deseja ter quando crescer? E por quê? Isso é muito pessoal, né? Por quê? Porque você que está na escola, com certeza já tem algo idealizado, né? Eu quero estudar, eu vou me informar porque eu quero ser um médico, porque eu quero ser um veterinário, porque eu quero ser um professor, né? Na sexta questão, você conhece alguém que recebe algum benefício ou previdência social? E aí você responde aqui abaixo se tem, tá certo? Agora a página 76, tá certo? Leia as informações e identifique o profissional relacionando corretamente. E aqui nós temos ouvires, mecânico, feirante e artista plástico, tá certo? Então, a pessoa que se dedica à escultura ou à pintura, ele é quem? O artista plástico, né? Número 4. A sequência correta é 4, 1, 3, 2. Quem assinalou assim, correto. Quem errou, conserta. Na oitava questão, vamos pesquisar.
cite alguns dados pessoais que constam na carteira de trabalho. A tia Luz já falou. Que anotações devem ser feitas pelo empregador? Qual a importância da carteira de trabalho para o futuro do empregador? Garantir a aposentadoria, viu? E o empregador está de acordo com a lei. Qual o valor do salário atual? Aí você vai pesquisar e colocar aqui, não é? Agora nós vamos para a nossa aula de hoje, tá certo? A nossa aula de hoje, a atividade está na página 80, mas eu tenho que trazer à memória que eu preciso estudar o contexto antes de responder as questões. Por que, tia Luz? Porque se a gente não realizar a leitura do texto, fica difícil, né, entender o enunciado das questões. Então, vamos lá. Eu e os outros. Cada um tem a sua cultura. Será que nós, que vivemos em um país, será que todos nós reagimos da mesma forma, da mesma maneira? Será que os mesmos países, os mesmos lugares, os mesmos estados, será que eles têm as mesmas culturas que a nossa? Hein? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque aqui no Ceará, nós temos uma cultura diferente, não é? Nós somos um povo acolhedor, né? Nós gostamos de uma alimentação mais voltada para o milho, não é? Uma alimentação mais voltada para a área rural, nós gostamos, não é? E nós gostamos também depende da nossa roupa, não é? Depende dos nossos gostos, dos lugares que nós gostamos de frequentar, não é assim? Do que tem no nosso município, tá certo? A nossa comida, nossa culinária aqui é diferente, eu queria dizer culinária. A nossa culinária aqui é diferente, né? Nós vivemos na região Nordeste, a região Nordeste tem uma culinária diferente, não é? Nós nos vestimos de forma diferente, por quê? Porque nós vivemos numa região muito quente, com muito calor, não é? Então a nossa cultura é diferente, não é? Rio Grande do Sul, a cultura já é diferente, não é? Eles lá já gostam de se vestir bem agasalhados, já é uma região mais fria, não é? Eles gostam de comer muita massa também, né? Tomar aquele chimarrão. Então existe, para cada lugar, existe uma cultura diferente, não é? Na Bahia, quem gosta na Bahia tem aqueles carnavais, tem aquela culinária que é bem diferente, apimentada, não é? Tem o frevo, tem aquelas danças que são animadas, né? Tem suas religiões. Então, é uma cultura diferente. Então, aqui está dizendo que nós, seres humanos, temos necessidade de comer, de beber, de se abrigar nas condições climáticas. E nisso nós somos iguais aos animais. Mas, diferentemente dos animais, não vivemos todos da mesma forma, igualzinhos. Por exemplo, em todo o mundo, os cães latem, enterram ossos e cavam buracos. Já o ser humano, mais diverso na sua forma de se expressar, ele trabalha, ele tem sua crença, o seu jeito de se comunicar, de enxergar o mundo, tudo isso apenas mudando o quê? De lugar para lugar, não é? O índio, qual é a cultura do índio? O índio gosta de viver só com aquelas roupinhas, né? O índio gosta de viver da caça e da pesca, ele gosta de plantar, ele gosta de colher, ele gosta de viver no mato. Ele não gosta de viver no meio da cidade. Por quê? Porque se ele for viver nesse ambiente, ele vai estranhar, porque a cultura do índio é outra cultura, não é? E essa forma, ela é particular, ela é uma expressão humana e parte de cada religião, parte de cada cultura, de cada povo, né? Tudo se divide. A cultura de um lugar são os fatos das pessoas que passaram e permanecem nele.
Quer dizer, eu tenho uma cultura, mas se eu chegar a ir morar em outro lugar, eu vou ter que me adaptar à cultura daquele lugar, né? Eu vou ter que começar a me acostumar com aquela cultura. Por quê? Porque era a cultura do país já, né? A mudança foi minha, né? Então, às vezes, deparamos com gente que defende a ideia de que existe cultura boa e cultura ruim. E que geralmente aponta como cultura boa aquela com quem ele está acostumado. Devemos nos afastar desse pensamento, pois isso nada é mais do que preconceito. Já pensou se na sala de aula o seu coleguinha não quisesse brincar com você, fazer parte do seu grupo, só porque ele não faz parte da sua cultura? Você não ficaria triste? Ficaria, não é? Porque ele não quer fazer as mesmas coisas que você, não quer brincar com o seu tipo de brincadeira, não é? Não quer comer a comida que você trouxe. Você não ficaria triste, não é? Ficaria. Mas nós temos que respeitar, não é? Nós não deveríamos tratar com desrespeito. Isso nós não devemos fazer, nem pensar de forma nenhuma, não é? Não podemos desejar isso para nós, muito pelo contrário. O respeito que desejamos para nós é justamente aquele que devemos dar aos outros, não é? E aí, nós vamos agora para a página 80, que a tia Luz vai explicar a atividade, tá certo? Questão 1. Responda corretamente o que é cultura. Será que cultura é a forma como as pessoas ricas vivem? Lógico que não, né? A forma de ouvir a melhor música, geralmente clássica, também não, né? A forma particular de expressão humana de cada região do povo, será? Aí nós precisamos voltar lá no nosso contexto, não é? Precisamos olhar e identificar o que é cultura, não é? Que existem culturas variadas, né? Historicamente, o Brasil é uma junção de vários povos e culturas e são variadas. Algumas são trazidas de fora e outras criadas aqui. Desde a colonização até os dias atuais, as pessoas e as culturas do nosso país, elas se misturam de tal forma que não podemos escolher apenas algum povo ou uma região e dizer que ali é uma expressão máxima no Brasil, não é? Então nós temos que procurar dentro do texto o que é, tá certo? Então cultura é a forma particular de expressão humana de cada região ou povo, certo? Na segunda questão, segundo o que estudamos, é correto afirmar que existe uma cultura boa e uma cultura ruim. Explique com suas palavras, justifique sua resposta. Não existe, né? Nós entendemos que cultura não existe padrão, que não existe nem cultura boa ou ruim, não é? Na terceira questão, qual região ou povo mais representa o Brasil? Hein? Qual é essa região? Né? Nós não podemos escolher apenas um povo ou uma religião e dizer que é uma expressão máxima no Brasil, né? Nós não podemos dizer isso, tá certo? Então, olha aí qual é a opção certa para marcar, tá bom? A tia Lourdes falou de cultura diferente, falou da nossa cultura, né? Aqui do nosso Nordeste, falou de outros lugares e eu espero que vocês pesquisem, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vai lá no Google e pesquise. É muito importante nós trabalharmos com pesquisas, porque quando nós despertamos as nossas curiosidades, a nossa criatividade, nós buscamos mais aprendizado. É importante a gente pesquisar, tá certo? Então a tia Lu deseja uma boa tarde a vocês, um bom dia a vocês, tá certo? Bom dia.
Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. E até a próxima, tá bom?